Entendendo a Bíblia em boa companhia, na boa companhia de El Shaddai, segundo a promessa aliança eterna de Deus. Temos então na promessa de Abraão o cumprimento dessa promessa através de nós que fomos adotados consanguineamente como filhos de Abraão através do sangue de Jesus. Assim somos também herdeiros das muitas promessas repetidas, reiteradas, ratificadas, todas diante de Abraão e da sua descendência. Seus filhos, netos, bisnetos ouviram de El Shaddai, o poderoso Deus, um nome forte para um Deus que tudo pode. El Shaddai, no original hebraico, representa aquele que tudo pode, aquele que é o todo-poderoso, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Eu sou o que sou, o nome que ele se apresentou para Moisés. Mas aqui o eu sou diz, eu sou o Todo-Poderoso. Assim, tanto em Gênesis como também em Jó, nós vemos a figura de um Deus Todo-Poderoso a nos contemplar com as promessas. Condição de que nós estejamos diante dele em retidão. Condição que estejamos ligados a ele, porque ele já fez aliança. Basta nós nos comunicarmos com essa aliança através do poder do seu Santo Espírito. Por isso, nós nos comunicamos com ele através da oração. Senhor Deus, nós estamos diante de ti mais uma vez para estudar a sua palavra, para compreender as tuas promessas, a tua aliança e estarmos diante de ti em retidão. Que cada um de nós que está participando desse programa tenha sua vida abençoada como Abraão e seus descendentes, com as ricas bênçãos de te conhecer, ó El Shaddai. Dá-nos essa bênção também em nome de Jesus. Amém. O conhecimento da palavra de Deus nos leva diretamente ao conhecimento de Deus. E na lição de hoje, nenhuma outra fala tanto desse Deus poderoso. É um resumo de como Deus se apresenta e como se apresentou. Lá em Gênesis capítulo 12, ele nos mostra como nós glorificamos o nome de Deus. Abraão assim fez, Isaac, depois a sua descendência, e essa descendência foi mantida, foi mantenida pelos séculos dos séculos, e representada agora por mim e por você. Nós é que somos a herança de Jacó, a herança de Abraão, a herança de Jesus Cristo na cruz. Por ele nós estamos vivificados e transformados. Veja Gênesis capítulo 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de Abraão, a semente de Jesus veio ao nosso planeta. O corpo humano de Abraão gerou filhos, netos, bisnetos e Jesus. Foi Jesus descendente também da linhagem de Abraão. Por isso, ele se fez grande. Abraão se fez grande como o pai do nosso Salvador. Em Gênesis capítulo 15, verso 1, lemos: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Portanto, El Shaddai aqui se apresenta como um escudo protetor para mim e para você. Quando nós estamos de acordo com o plano de Deus, estamos ligados a ele, ele é um escudo protetor. Como o povo de Israel tinha a nuvem, os anjos estavam à sua frente e à sua retaguarda, protegendo-os do calor do dia e do frio da noite, das tempestades e também dos inimigos. Nós estamos também escudados pelo nosso Salvador. Também é no capítulo 15, verso 7, que vamos encontrar outra forma de que Deus se apresenta. Disse ainda, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. A promessa de Deus, dar esta terra por herança. Aos herdeiros de Abraão foi dado Israel, uma aliança eterna. E para mim e para você é prometido uma nova terra reformada, da qual nós seremos os herdeiros. Aqui prevalecerá o Eu Sou, o El Shaddai e os seus filhos. Continuando ainda em Gênesis capítulo 15, nós vamos ver no verso 18. Verso 18 nos diz: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão.
aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Nessa região, até hoje, existe uma grande guerra. Iraque, Irã, o Egito, estão sempre aquelas regiões em pronto bombardeio e atacando ao Senhor. É de lá que surgem falsos cristos, falsos profetas e também de outros lugares. Mas essas pessoas estão atacando especialmente pela vontade de Satanás de que não seja honrada a palavra do Senhor, a promessa eterna de que aquela terra seria dos descendentes de Abraão. Agora, nós vemos que os povos que ali existiam, os queneus, os querezeus, os cadimoneus, os hititas, os ferezeus, os refaíns, os amorreus e os cananeus, os girgazeus, os zebuseus, eram povos que habitavam nômades, eram tribos, eram pequenas cidades, eram até pequenas nações que habitavam aquela região, mas foram exterminados, desapareceram da face da terra. Mas a aliança com Abraão, aquele pequeno povo que se multiplicou muito, tanto em prosperidade material como em número, habita aquela terra com a segurança da promessa de Deus. Pois então nós vemos ainda, lá em Gênesis 17, 1 a 9, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Opa, aí aparece uma condição para a oblação, a condição para o contrato entre Deus e Abraão. Nesse contrato, Deus reclama dele que ele seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Lembramos da sua descendência em Gênesis capítulo 1, 28, o qual lemos rapidamente, Gênesis capítulo 1, 28. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, encham a terra, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, animais, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus é o Deus da fartura, é o Deus produtivo, multipliquem as bênçãos. Mas continua aqui o nosso estudo ainda, porque tudo posso naquele que me fortalece, é o que diz Filipenses 4,13. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, seja íntegro. Então, sendo íntegro, nós estamos aliados com aquele que tudo pode. É o Shaddai, naquele que me fortalece. É o Deus que traz para nós a sua aliança. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. E hoje nós temos pelo menos o cristianismo, o islamismo e o judaísmo como filhos de Abraão, filhos fisicamente descendentes de Abraão. Mas por Jesus nós somos adotados, como já disse, pela cruz. Pelo sangue de Jesus nos transformamos em consanguíneos de Abraão, consanguíneos herdeiros da mesma promessa, a promessa de uma terra restaurada que Deus vai nos trazer, que vai reformar. Eis que fareis novas todas as coisas. Mas a condição: seja íntegro diante de mim. Obedeça aos meus mandamentos, em outras palavras. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: da minha parte é essa aliança. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente prolífero, e você farei uma nação, e de vocês procederão reis. Estabelecerei a minha aliança com a aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e os Deus dos seus descendentes. Deus El Shaddai é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus da descendência que ele fez a aliança. Nós estamos na mesma promessa. De sua parte, disse Abraão, verso 9 do capítulo 17 de Gênesis. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. A promessa é para os descendentes, mas aos descendentes que guardam a aliança. Não é para os rebeldes, não é para aqueles que estão desviados do caminho de Deus. Continua então o nosso tema de estudos, quando nós vamos para Gênesis capítulo 35, 9 a 12. Novamente Deus se apresenta à descendência e como um forte e poderoso. Depois que Jacó retornou a Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Jacó
trazia um nome bastante estranho. Veja o que trazia aqui, que Jacó queria dizer aquele que se afirmou o calcanhar, aquele que enganou, aquilo que também é um forte, que confia na sua própria força. Mas Israel agora está na dependência de Deus, na promessa de Deus. Bem, nós vemos que El Shaddai é fundamentalmente o Deus, reconhecido como Deus entre os semitas, em toda aquela região da Palestina e arredores, da região, inclusive, que Deus tirou para que Abraão conhecesse El Shaddai, o poderoso. Não o El dos povos, não o El, o Deus conhecido que cada um entendia de uma forma, que cada um traduzia segundo o seu entendimento. Os falsos deuses, os ídolos pelos quais prostravam, sacrificavam seus filhos. O lugar que depois gerou uma idolatria enorme e com consequências de Sodoma, de Gomorra, com maldições, com predições de um destino terrível, que se não fosse uma intervenção divina, teriam exterminado a própria humanidade. El é o nome de Deus, mas o Shaddai distingue o Deus dos deuses, o pródigo, prolífero, o Deus maravilhoso, poderoso, Deus dos deuses, o que tem poder por si, é o que não depende. Com isso ele contrasta da natureza humana, que depende diretamente da sobrevivência para ter o seu ar, a sua água, o equilíbrio da natureza, o equilíbrio da nossa osmose, do nosso funcionamento, da nossa fisiologia. Tudo vem de Deus, o sopro da vida, o fôlego da vida do qual respiramos, o bater do coração, a natureza que produz frutos, e isso nos é entregue pela graça de Deus. Mas também contrasta com os deuses daquela região, os deuses que atraíam os homens e traíam os homens, porque representavam o próprio Satanás. Então, em Gênesis 17, 1-6, Deus ratifica as promessas condicionais. São promessas que dependem de andar em retidão, de atender o pacto e a aliança. Então você será o pai de muitas nações, Gênesis 28, 3. Se multiplicará enormemente. Gênesis 43, 14, 49, 25, sugerem a generosidade exercida por Deus. Deus é generoso. É o Deus do poder e da autoridade. Shaddai, o Deus das riquezas inesgotáveis. Riquezas que ele deseja conceder aos que buscam com fé e com obediência. Abraão, o pai da fé, também obedecia. Recebeu a graça. Opa, isso me diz diretamente eu que sou também herdeiro de Deus, de Jesus Cristo, da herança de Abraão. A fé vem pelo ouvir. A graça nos é dada e a obediência é resultado de ouvir. Vê, entende, vê, entende, atende. Todos os dias com vocês, 5 minutos vem, entende, vai ao ar, resumindo esse programa. Nós estamos, todavia, no Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, para você curtir, compartilhar, seguir a programação, tanto dos 5 minutos como Entendendo a Bíblia. Assim estaremos fazendo o papel, honrando a esse Deus. Somos descendência e precisamos alcançar os nossos irmãos, filhos, através de Abraão, de Jesus Cristo e do nosso Senhor Salvador, Deus poderoso. O Deus é o Shaddai. Das riquezas ele deseja conceder os que buscam com fé. Gênesis 28, 3, Isaac abençoa Jacó e confirma as bênçãos de El Shaddai aos seus antepassados. Em Gênesis 35, 9-12, Deus troca o nome de Jacó e convence de ser de enganador para ser Israel. Em Gênesis 43, 14, Benjamim é o El Shaddai que o chama. É o El Shaddai que resgata Benjamim na vontade do seu pai. Lemos esses textos e continuamos o nosso estudo. Gênesis 35, 9-12. Depois que Jacó retornou de Padan-Aram, Deus lhe apareceu de novo e abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Deus troca um nome, troca, portanto, aquilo que é de mais precioso, mas que está contaminado por uma promessa. É o Pai que dá nome segundo a promessa que Ele faz, aquilo que espera de nós. Nós somos a esperança do Senhor aqui nessa terra. Nós temos esperança no Senhor aqui nessa terra. Isso se funde e nós então louvamos a Deus com o nosso existir. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se.
De você procederá uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaque dou a você. Pois é Deus cumprindo a promessa, eu alongo a minha benignidade até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Sempre a promessa de Deus está ligada à obediência, à guarda dos mandamentos. É como se fosse uma galinha que, vendo os pintainhos, vendo o gavião, chama para debaixo das suas asas. Não há como que ela possa socorrer aquele que fugiu para longe, que não atendeu o chamado cocoricó. Deus está fazendo cocoricó para você. Venha, atenda, vê e entende, mas entende e atende. Ouça e compartilhe a mensagem de Deus com o teu viver, que as pessoas possam ver em você a imagem do Deus Altíssimo. Gênesis 43, 14. Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem. Aqui é um texto incrível, porque aquele homem que está falando aqui é o próprio filho. Veja, Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Aqui os herdeiros, a herança de Abraão, a quem foi feita a promessa de que ele abençoaria, que multiplicaria muitíssimo, agora ele está diante de um dilema. Aquele homem do Egito, o seu próprio filho, que ele não sabia que era o filho que estava lá, entendia que o filho tinha sido morto por feras. Agora se vê claramente que esse homem que confia no Senhor diz: se ficar sem filhos, ficarei. Então Israel, seu pai lhes disse, é Israel, filho de Abraão, descendência de Abraão, que está dizendo que se ficar sem filhos, ficarei sem a promessa de Deus. Gênesis 22, 15 a 18. Aqui em Gênesis 22, 15 a 18, nós vemos o que se refere a essas palavras. 22, 15 a 18. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo. Deus jurou por si mesmo. E no verso 17, o abençoarei e farei de seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia nas praias do mar. No entanto, a descendência de Abraão, agora Israel, Jacó estava dizendo: se ficar sem filhos, ficarei. Mas ali as 12 tribos de Israel estavam a multiplicar pelo mundo a mensagem, a palavra de Deus. Nós não devemos estar alheios à promessa, ao resultado. Veja como a promessa é para mim e para você. O Apocalipse nos traz uma mensagem dura, uma mensagem de pai para filho, uma mensagem da qual não podemos olvidar e nem escapar. Apocalipse, capítulo 20, verso 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O seu número é como a areia do mar. Jesus está nas nuvens com a cidade santa e Satanás reúne os ímpios como a areia do mar, a mesma porção de que Deus falou que multiplicaria Abraão como as estrelas do céu e como a areia do mar. Agora, os ímpios se reúnem com poucas estrelas, Satanás e seus anjos, contra Deus e todas as suas estrelas, porque estrela também na Bíblia, na profecia, quer dizer os anjos. E Satanás se reúne com esses povos ímpios, aqueles que estão julgados para a batalha. Seu número é como a areia do mar. A besta e os falsos profetas foram lançados no lago de fogo, e depois seguiu-se a eles o próprio Satanás. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Quem era que foram lançados? O diabo que os enganava. Eva não foi enganada lá no paraíso, aproximou-se da serpente: certamente não morrerás. E o fruto, Eva está morta. Agora os ímpios estão mortos, o fogo cai sobre eles e não há salvação para os ímpios, mas para os outros, para mim, para você, os que atendem, os que guardam os mandamentos, os que amam a Deus e provam isso, porque os que me amam guardam os meus mandamentos, disse Jesus. Nós lemos em capítulo 21 do Apocalipse, indo para o final do livro, no verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não está aí a nova ordem mundial estabelecendo seu domínio. É vacina, é vírus, é pandemia, são sementes do mal que estão na terra, tanto produzidos pelo diabo como os seus filhos, em seus laboratórios, na sua química, nos seus
laboratórios de biologia produzem doenças para visarem o lucro. É a nova ordem mundial dominando sobre esse planeta. E agora, essa nova ordem mundial também vai ser superada. Nós estamos superando a nossa forma de existir até aqui. Nada mais será como antes. Uma nova ordem mundial se estabelecerá. Mas, além dessa nova ordem que durar muito pouco, segundo o que diz a palavra de Deus, vem o reino de Deus e estabelecerá essa nova ordem. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. No verso 6 do capítulo 21 de Apocalipse, disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ao vencedor, ele dará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Você tem um Deus poderoso. Ele é o meu Deus, é o teu Deus, é o nosso Deus. Confie nele, entrega sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará, porque é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da fartura. Repito, curta, compartilhe a nossa programação. Eu Entendendo a Bíblia em Boa Companhia com você, divulgando a palavra de Deus. Para isso, é preciso multiplicar. Siga, aperta o sininho, continue conosco diariamente. Estarei orando por você, ore por mim, porque nós precisamos muito de El Shaddai.